A paz do Senhor para todos. Hoje iniciaremos o primeiro trimestre do ano de 2022. A primeira lição do trimestre tem por título A Autoridade da Bíblia. Esse trimestre falaremos sobre as Escrituras, a supremacia das Escrituras. Nesse trimestre falaremos sobre as Escrituras, sobre a Bíblia Sagrada, que é o manual do crente. Por que devemos ler a Bíblia? Porque ela alimenta nossas almas. Ela nos ensina como proceder, como falar, como agir como crentes. Ela nos ensina a ser um verdadeiro servo do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. O texto áureo que se encontra em Salmos 119:1 nos diz: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. A verdade prática: a Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus, escrita, é a voz de Deus. Assim sendo, a autoridade dela depende total e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Como está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração divina. Sobre a inspiração e supervisão de Deus. Como está em 1 Coríntios 2, versículo 13 e 14. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e por isso constitui-se em única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente escrita dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Revelação geral. Chama-se revelação geral aquela em que Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história do universo e da natureza humana. Na história, Deus controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos, e nada acontece fora da vontade. Fora da vontade de Deus, nada aqui acontece. Deus controla o curso de todos os acontecimentos. Deus está no comando de tudo. Nada aqui na terra acontece fora da vontade do Senhor. No universo, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas.
o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. No ser humano, criado à imagem e semelhança divina. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus, como está em Romanos 2, versículo 11 ao 15. Revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Ela é o cumprimento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade, como está em Romanos 10, 11 ao 17. É por meio da revelação contida nas Escrituras que conhecemos a pessoa de Cristo. Estes, os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Evidências da autenticidade da Bíblia. Evidências internas. A autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesma. Dentre as evidências internas, destacam-se unidade e consistência. No período aproximadamente de 1600 anos, a Bíblia foi escrita em 2 idiomas principais e um dialeto, por cerca de 40 pessoas de diferentes classes sociais, em lugares e circunstâncias distintas, que abordaram centenas de temas. Apesar de todas essas implicações, o conteúdo bíblico é consistente e os seus escritos se harmonizam, formando um todo sem qualquer contradição. A Bíblia, escrita por muitos homens, 40 pessoas de classes sociais diferentes, lugares diferentes. E ela toda se harmoniza. Não há uma contradição na Bíblia. Isso porque é a palavra de Deus. É inspiração divina. Bíblia escrita por homens, mas inspirada por Deus. Ação do Espírito Santo. Por meio da leitura da Bíblia, é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito, como está em Hebreus 4:12. Como os discípulos no caminho de Emaús, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito arder no coração e passa a compreender o plano da salvação, como está em Lucas 24, 31, 32. Quando lemos, quando estudamos a Bíblia, nós ouvimos a voz de Deus. Sentimos arder a chama em nosso coração. Sentimos a presença viva do Espírito Santo em nossas vidas. É o Espírito Santo que nos ajuda a entender a palavra do Senhor. É importante ler a Bíblia.
é importante estudar a Bíblia. A Bíblia alimenta as nossas almas. Ela é o instrumento que o Espírito Santo usa. A Bíblia é o único manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. A Bíblia nos responde todas as perguntas que fizermos. É a voz de Deus. O crente precisa estudar a Bíblia diariamente. Profecias de eventos futuros. A exatidão no cumprimento das profecias comprova a veracidade das Escrituras. As suas profecias foram anunciadas muitos séculos antes dos eventos acontecerem, com clareza ou precisão. Temos o exemplo do nascimento de Cristo, o nascimento virginal de Jesus, que está em Isaías 7,14 e Mateus 1,23. Sua morte na cruz, o local da sua sepultura e também a sua ressurreição. Evidências externas. Compreende-se como evidências externas aquelas em que os acontecimentos narrados nas Escrituras são também ratificados por outras fontes históricas. Por vezes, essas comprovações se identificam e se fundem aos conceitos de inerrância, isso é, que a Bíblia não contém erros. Nessa direção, tanto o registro da Bíblia, da história das nações, as descobertas arqueológicas e os pressupostos da ciência apontam a autenticidade da palavra de Deus. E a despeito de ser contestada por ateus e incrédulos, a Bíblia permanece como o livro mais lido de toda a história. É um livro que não envelhece, não sai da moda. É o livro mais lido de toda a história, é a Bíblia Sagrada. A mensagem da Bíblia, a supremacia da Bíblia. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia fornece o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. Significa que todas as doutrinas necessárias para a salvação já nos foram transmitidas pelas Escrituras. E que nenhuma tradição humana pode acrescentar ou retirar coisa alguma, como está em Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Assim ratifica-se que a Bíblia é a fonte final de autoridade. O poder da palavra de Deus. O seu poder se assemelha ao fogo que consome e purifica, bem como o martelo que despedaça a penha. As qualidades do fogo e o martelo indicam que nada pode impedir o
cumprimento da palavra de Deus. Nada nem ninguém pode impedir que essa palavra de Deus sim se cumpra. Deus, ele está no controle de tudo. Nada pode impedir que essa palavra se cumpra. O seu poder também é capaz de derrubar fortalezas espirituais que fazem oposição ao conhecimento divino. A palavra de Deus tem poder tal qual uma espada para penetrar no mais íntimo do ser humano e julgar os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus. A fé vem no ouvir a palavra de Deus. Essa palavra, ela continua sendo pregada e salvando vidas. É a palavra de Deus, é a boca de Deus. Essa palavra tem poder. O propósito da Bíblia. A Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nela também se encontra revelados códigos morais para a sociedade. Ratifica de que a moral bíblica não se relativiza, pois seus valores são absolutos. Nessa compreensão, a Bíblia é a revelação de Deus e de sua vontade à humanidade. Dessa forma, o compromisso inegociável da igreja deve ser a fidelidade e propagação da mensagem bíblica para a salvação e a libertação dos pecadores. Essa palavra tem poder. Essa palavra salva. A palavra de Deus é poderosa. Autoridade infalível em matéria de fé e prática, cujo alvo principal é levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Chegamos à conclusão da lição de hoje. As Escrituras são de origem divina. Deus se deu a conhecer por meio da história do universo da humanidade, de Cristo e das Escrituras. A autenticidade da Bíblia é confirmada por evidências internas e externas. A palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. O teólogo Antônio Gilberto escreveu que o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. O tema da Bíblia, o tema central, Jesus Cristo. Aquele que morreu por nós, aquele que salva, continua libertando o homem do pecado e trazendo para uma vida limpa, de preparação para morar no céu. Que o Senhor continue nos abençoando. Que o Senhor continue nos dando entendimento para estudarmos mais a palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua família, abençoando cada um. Que nós possamos a cada dia ter mais desejos de ler, compreender a palavra de Deus e propagar essa santa palavra, para que outras pessoas
venham a Cristo. Fique com Jesus. Deus te abençoe.